Histologia é a parte da biologia que se dedica ao estudo de células e suas estruturas. É uma área bastante importante, uma vez que a célula é a menor unidade viva de um organismo e é utilizada para diferenciar um ser vivo daquele que não apresenta vida. Histologia é a parte da biologia que se dedica ao estudo de células e suas estruturas. É uma área bastante importante, uma vez que a célula é a menor unidade viva de um organismo e é utilizada para diferenciar um ser vivo daquele que não apresenta vida. Os ribossomos são classificados como estrutura, pois eles não possuem uma membrana envolvente. Também é a única estrutura também presente em procariontes, ou seja, toda célula possui ribossomo. Sua função é a síntese de proteínas, ou seja, produzir proteínas para o uso próprio da célula. Sua composição é formada a partir do RNA ribossomal, associado a proteínas. O retículo endoplasmático rugoso ou granular é localizado perto do núcleo e possui comunicação direta com o mesmo. Seu tamanho é variável de acordo com a função da célula, bem como é muito desenvolvido em algumas células secretoras de proteínas, como as células do pâncreas. Ele tem essa aparência rugosa por apresentar ribossomos em sua estrutura, e junto com o mesmo, ele é responsável por receber as proteínas produzidas pelo próprio ribossomo e enviá-las para o complexo de Golgi. Portanto, a sua principal função é a síntese de proteínas. O retículo endoplasmático liso ou agranular apresenta uma aparência lisa por não estar associado aos ribossomos como rugoso. As suas funções são reconhecidas por 3 L's: lipídios, limpeza e leve trás. Em primeiro lugar, os lipídios, pois o retículo endoplasmático liso produz os tais, que mais tarde serão secretados pelo complexo de Golgi. Em segundo, a limpeza, devido ao fato de possuir a função de desintoxicar, ou seja, livrar nosso corpo de substâncias que não nos farão bem, e é por isso que há forte presença do mesmo no fígado humano, que atua quando ingerimos bebidas alcoólicas ou muita gordura. Já o leve trás por ser responsável pelo transporte de substâncias como os lipídios. Além de todas essas funções, ele tem a capacidade de armazenar cálcio, e é por isso que é muito presente na estrutura dos músculos e ossos. O complexo de Golgi é a organela mais importante das células. Suas principais funções são armazenar, empacotar e secretar substâncias, como os lipídios trazidos do retículo endoplasmático liso, as proteínas trazidas do rugoso e os glicídios que ele mesmo produz. Além das funções de armazenar, empacotar e secretar substâncias, ele também pode formar outras estruturas, como o lisossomo, e até produz o acrossoma presente na região superior dos espermatozoides, considerada a cabeça dos mesmos. O citoesqueleto é uma rede de fibras presentes no citoplasma das células. Nas células eucariontes, o citoesqueleto é constituído por microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários. Em células procariontes, pode ser observada uma rede de fibras que se assemelha ao citoesqueleto das células eucariotecas. Dentre as funções do citoesqueleto, podemos destacar a sustentação da célula e a manutenção de sua forma. O citoesqueleto apresenta inúmeras funções dentro da célula, tais como manutenção da fórmula da célula principal, principalmente em células que não apresentam parede celular, suporte mecânico da célula, manipulação da membrana, como na formação de vacúolos alimentares, movimentação da célula, movimento de ameboide, formação de cílios e flagelos, formação de fuso mitótico e movimento de organelas e vesículas no interior da célula. O citoesqueleto é formado por microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários. Microtúbulos são constituídos por moléculas de proteína alfa e beta tubulina e formado por tubos longos e ocos, medindo cerca de 25 nanômetros de diâmetro. Os microtúbulos são estruturas dinâmicas, estando em constante montagem e desmontagem da sua estrutura. Estão presentes no citoplasma e em prolongamentos celulares, como cílios e flagelos. Entre as funções de microtúbulos, podemos citar a manutenção da célula e formação do fuso mitótico, formação e movimentação de cílios e flagelos e o movimento de organelas celulares e dos cromossomos durante o processo de mitose. Intermediários, medindo entre 8 nanômetros e 12 nanômetros de diâmetro, são constituídos por mais de 50 tipos diferentes de proteína, como a queratina e a dismina. Esses filamentos são menos dinâmicos que os demais, não são encontrados em todas as células eucarióticas e estão relacionados com a manutenção da forma da célula.
Formação da lâmina nuclear revestem a membrana nuclear internamente e ancoram cromossomos e poros nucleares, e a ancoragem de diversas organelas no citoplasma da célula. Os lisossomos são organelas formadas a partir do complexo golgiense, repleto de enzimas que quebram macromoléculas fazendo reações de hidrólise, ou seja, faz a digestão intracelular. Seu processo digestivo se dá a partir da endocitose, que pode ser fagocitose para sólidos e pinocitose para líquidos. Se transforma na macromolécula do endossomo, podendo ser um fagossomo ou pinossomo, e é quebrada através da fusão do endossomo com o lisossomo. Com isso, forma-se o vacúolo digestivo, permitindo que seja feita a digestão, ou seja, permitindo que micromoléculas passem pela membrana do vacúolo do intestino e sejam absorvidas para o metabolismo. O centríolo, assim como os ribossomos, são classificados como estrutura, pois eles não possuem membrana envolvente. São formados por microtubos. Sua função é organizar esses microtubos, ou seja, ligam as proteínas do citoesqueleto para formar fibras do fuso, cílios e flagelos. Mitocôndria. Imersas no citosol, preenchem o citoplasma das células eucariontes, produzem energia para todas as atividades celulares, são delimitadas por duas membranas lipoproteicas. A membrana externa é lisa e a interna possui prélias. A parte interna das mitocôndrias é preenchida pela matriz mitocondrial, um fluido onde está presente enzimas como DNA, RNA, pequenos ribossomos e substâncias necessárias para algumas proteínas. Na sua respiração, elas liberam ATP, que fornece energia para diversas atividades celulares. Cloroplastos, organelas presentes em células de plantas e algas. Devido à presença de clorofila, apresentam a cor verde, que é responsável pela fotossíntese, que é responsável pela produção de energia de substâncias orgânicas. Eles podem sintetizar aminoácidos e lipídios. Possui membrana lipoproteica dupla, a mais interna forma lamelas, que é composta por pilhas lamelares menores, como se fosse uma pequena bolsa achatada, que é chamada de tilacoide. Esses tilacoides são interligados e ficam empilhados. O conjunto se chama granum. Células procariontes. Não possuem carioteca, ausência de algumas organelas, tamanho pequeno, DNA na forma de um anel não associado a proteínas, desprovidas de mitocôndrias, plastídeos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e cariomembrana. Bactérias e cianófitas. Células eucariontes. Possuem membrana nuclear individualizada, células vegetais, células animais, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias, citoesqueleto, são capazes de realizar endocitose e exocitose e realizam mitose e meiose.